O medo é um afeto, não é? E o afeto é uma oscilação de potência, né? Uma mudança em nós, né? E o medo é um afeto triste, né? No fundo, o medo é ruim de sentir, né? É um afeto triste, é um afeto apequenador, mas ele tem como causa a suposição de alguma ocorrência. A gente não tem medo do mundo percebido, a gente tem medo do mundo imaginado, certo? Eu tenho medo que faça sol, então, eu tenho medo que esteja muito quente, eu tenho medo que... Então, você tem medo da suposição. Sim. Né? Você vai dizer, mas tem um tigre na minha frente e eu estou com medo. Por enquanto, você tem medo que ele te morda e ele ainda não mordeu. Porque na hora que ele morder, não é medo que você vai sentir, certo? Sim. Né? Então, o medo é uma tristeza que tem como causa um conteúdo de consciência, uma imaginação, uma suposição. Muito bem. Haverá quem se apequene mais do que outros. Questão da especificidade da natureza de cada um. E haverá a possibilidade de administrar o medo. Isso é uma virtude. A coragem. A coragem. Coragem é a gestão do medo. Agora, a gestão do medo, ela não é a eliminação do medo. E também não é a supervalorização do medo. E por isso, Aristóteles nos ensina, como toda virtude, é um meio termo virtuoso entre dois vícios que não queremos. No caso, a covardia, que é a vida dominada pelo medo, e do outro lado, o sem noção, que é o que você me perguntou, que é o sujeito desprovido de temor e que provavelmente vai viver pouco. Ele surfa no trem, coisa. Mas aí tem um vício em adrenalina também. Né? Ou pior, né? Ou pior. Surfar no trem Cara que não tem amor à vida. Às vezes a falta de medo tem a ver com enfiar dedo em tomada com os dois, tem a ver com enfrentar indivíduos armados estando desarmado, tem a ver com, ou seja, são iniciativas que são desnecessariamente arriscadas e que comprometem a existência. Então, o medo é a justa gestão da existência dadas as condições materiais concretas de vida. Se você é o Mike Tyson e você vê um cara espancando uma criança, assim, não é a mesma coisa do que um indivíduo raquítico, franzino, diante do mesmo problema. No caso do Mike Tyson, ele pode ver até 3 espancando uma criança e ele, com uma coragem moderada, ele vai lá e põe os 3 para correr. No meu caso, nem meio. Então, a coragem ela tem que ser equilibrada, sopesada, não genericamente, como uma espécie de valor absoluto aplicável a qualquer um, mas dentro de casos concretos, onde você pode, sim, vencer um certo medo, mas isso não implica o destemor absoluto, que será corrosivo da existência e muito dramático, muito arriscado mesmo, perigoso de ser bancado, né? Uhum. Como você vê que a consciência ela trabalha com medo? Eu estava pensando, por exemplo, numa figura assim, né? Você tem fogo e a sua consciência já te diz previamente de que se você colocar a mão no fogo, a dor vai vir, né? Então, como você vê que o medo, às vezes, essa guarnição que o medo traz, pode ser uma consciência também de não devo fazer isso, por isso já ser a consequência? Ou, às vezes você não precisa nem viver a experiência, você pode se basear em outros seres humanos que já colocaram a mão no fogo e você sabe que a reação é aquela, né? Mas não há medo sem alguma consciência do mundo amedrontador, né? Não há medo. Tanto é assim que uma criança que nunca tomou um choque
nunca foi avisada de choque, não sabe que choque existe, não terá medo nenhum em enfiar o dedo na tomada. Né? Então, quer dizer, todo medo pressupõe algum tipo de consciência, né? A ser evitada, tristezas antecipadas, e que o medo alerta para que aquele encontro com o mundo seja evitado. Portanto, a consciência a que você se refere é uma condição do medo mesmo. Sem essa consciência, alguma consciência de um mundo entristecedor, não há medo.